Alô, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tenho muita fé em Deus que sim. Pois bem, hoje, quarta-feira, dia 17 de junho de 2026, são 11h25 da manhã agora, passando por aqui mais uma vez para saber como é que vocês estão, tudo bem? Tenho muita fé em Deus que sim. Comigo por aqui e com a família, tudo bem também, né? Com a graça de Deus, tudo se encaminhando, né? Pois bem, comentando com vocês assunto de política em geral, o que me chamou a atenção do último vídeo para cá, né? Da semana passada para cá. Muito bem, deixei anotado aqui, né? Matéria da Folha de São Paulo, em 15 de junho de 2026. Diz o seguinte: presidente eleito em outubro poderá indicar um quinto dos ministros do STF e tribunais superiores. Eu concordo totalmente. Daí vemos a importância das eleições desse ano. Quem será o eleito? Estejamos atentos. Uma outra notícia também que me chamou a atenção é o seguinte: Lula chegou dia 15 de junho na França para encontro com o G7, grupo de líderes compostos pelos países Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Vale ressaltar que também estava incluso nesse grupo a Rússia. Antigamente esse grupo chamava-se G8, né? Tornou-se G7 após aquele destempero do Vladimir Putin, cometendo aqueles crimes de guerra terríveis contra o país da Ucrânia, né? Aí a Rússia foi retirada do bloco desse grupo de países, né? Passando a se chamar G7. Enfim, vamos observando. Eu ainda acho que essa questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia só acabará se o Putin for preso ou, sei lá, tiver a vida ceifada, porque esse sujeito, ele é o Hitler do século XXI, sinceramente. Os atos dele, deletérios, falam por si só, né? Vamos observando. Pois bem, aí o Lula chegou, né, no dia 15 de junho na França para essa reunião do G7, né? Provavelmente haverá o diálogo entre eles, né, esse bloco importantíssimo de representantes mundiais, né? Provavelmente conversarão sobre eleições lá no Peru, o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, relações comerciais, né, em geral. Torço para que conversem da relação Brasil e Estados Unidos, principalmente a comercial. Tomara que o Lula consiga conversar sobre a questão da taxação americana também, de 37,5%, né? Eu acredito também que vão falar de Israel e Irã, Israel e Líbano. Provavelmente falarão sobre a Copa do Mundo, né, entre outros assuntos. É a chance que o Lula tem para reverter a situação da taxação de 37,5% em cima do Brasil, né, advindo dos Estados Unidos. E fazer a propaganda do Pix, né? O Pix é um sucesso, é um planejamento de iniciativa do Brasil e que é um sucesso. Aqui no Brasil a gente consegue pagar contas através do Pix. Um projeto fantástico, fantástico. O que reduziu das pessoas precisarem ir ao banco ou a uma lotérica pagar uma conta, ou realizar uma transferência de uma pessoa para outra, uma transferência em dinheiro, né? Enfim, formidável,
formidável. É que nem disse o Bolsonaro nos debates em 2022. Com a criação do Pix, bilhões de reais deixaram de ir às mãos de bancos e banqueiros, né? Enfim, um sucesso. E falando sobre a reunião do G7, o Trump chamou a atenção, né? Ele até o momento não falou com Lula. Sigo na torcida para que eles cheguem a um diálogo. É o que eu digo, política é diálogo. Política é ponto e contraponto. Política é alternância no poder. Eu acho que a alternância no poder de um governo é a maior iniciativa, o maior exemplo de democracia. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Primeiro governo Trump, governo Biden, segundo governo Trump. Olha o exemplo da Argentina, tantos anos de kirchnerismo. Houve a alternância no poder, chegou o Milei, tem coordenado maravilhosamente bem a situação por lá. Quer dizer, alternância no poder é um exemplo de democracia. Vamos observando. Continuando o que eu estava falando do Trump no G7. Avisou sobre o Irã. Se não respeitarem o cessar-fogo, os Estados Unidos atacará. Era um discurso esperado, né? É o óbvio também, né? Tomara que o Irã permaneça essa tranquilidade na permanência do acordo de cessar-fogo, né? Tomara. E eu sigo na torcida para que a Rússia, o Putin, não inflame a situação. Por que eu digo isso? Pelo silêncio dos russos. Será que há algum apoio velado russo aos iranianos ou aos libaneses? Estejamos atentos. Sigo na torcida pela paz, pela tranquilidade e achei preocupante a declaração do Netanyahu hoje, após a fala do Trump no G7. Ele disse o seguinte, abre aspas, Israel não recebe ordens dos Estados Unidos, fecha aspas. Estejamos atentos. Tomara que a situação não piore. O mundo não merecia passar por isso, não. É o que eu digo às pessoas, né, tanto na minha vida pessoal quanto na internet, né, publicamente ou não, que eu estou na torcida para que esse clima de Copa do Mundo amoleça o coração desses líderes mundiais aí de países em guerra para que mantenha-se, né, a paz e a tranquilidade. Enfim, estejamos atentos. Um outro assunto também que me chamou a atenção a respeito de política foi no dia 14 de junho, que diz o seguinte, Trump anunciou para primeiro-ministro do Paquistão que Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo. Deus abençoe que esse acordo seja efetivo e permanente. Foi o que eu comentei agora há pouco. Havendo essa permanência, essa continuação, né, da tranquilidade, só faz o bem, né? É visto de uma forma positiva. Enfim. Um outro assunto importantíssimo também, atualmente, não só da semana passada para cá, mas eu acho que, sei lá, do mês. Diz o seguinte, eleições no Peru. O jornal Gazeta do Povo informa. No final da tarde de domingo, 14 de junho, no horário de Brasília, Keiko Fujimori aparece à frente de Roberto Sanches por margem mínima de 18.832 votos. Ou seja, ela segue à frente com essa diferença de votos. A senhora Fujimori tem 50,052% contra 49,948% dos votos válidos. A ONPE, Oficina Nacional de Processos Eleitorais, apurou 98,59% das atas. É um resultado interessante, uma votação histórica, né?
Eu vi uma notícia que eu fiquei super decepcionado, desanimado, sobre o pedido de recontagem de votos feito pelo candidato, o deputado Roberto Sanches. Eu achei isso uma vergonha. Isso é um discurso de quem está perdendo e de quem quer alongar a crise econômica e política que existe no Peru. Estejamos atentos. Tomara que não haja recontagem de votos. Porque a recontagem é algo sério, não é brincadeira. Eles não estão brincando de contar votos. E outra, tudo lá é fiscalizado. Então, é preciso que se respeite o resultado. Enfim, vamos observando. Eu li uma notícia de que a senhora Keiko Fujimori fará uma viagem internacional, né? E Deus abençoe que ela coordene as transformações do país. Parafraseando o saudoso Sérgio Mota, ex-ministro das telecomunicações do grande Fernando Henrique Cardoso. Ele dizia sempre essa frase para o grande Fernando Henrique Cardoso: não se apequene, cumpra seu destino histórico, coordene as transformações do país. Excelente essa frase. Aplico essa frase na minha vida, sinceramente. Uma outra notícia também que me chamou a atenção, vi no jornal do grande Boris Casoy, que foi uma notícia pouco divulgada, que diz o seguinte: capa recente da revista Veja, abre aspas, nova leva de revelações inclui pagamento milionário no exterior ao senador Davi Alcolumbre e detalhes de negócios do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o PT da Bahia. Enquanto isso, pressão nos bastidores atuam para tentar emperrar as investigações sobre o escândalo financeiro. Fecha aspas. É o que eu sempre digo. Estejamos atentos. O Daniel Vorcaro é um arquivo vivo. Ele passará o país a limpo quando delatar tudo e todos. É algo que realmente chama a atenção. Um detalhe também interessante diz o seguinte: eu só não entendi o porquê a Polícia Federal rejeitou 2 vezes, até o momento, as delações do Daniel Vorcaro. Muito estranho isso, muito estranho. Para complementar ainda mais o bolo dessa situação, no dia 15 de junho desse ano, a PGR, Procuradoria-Geral da República, rejeitou a delação do Daniel Vorcaro. A gente sabe quem é que preside, quem é que comanda a PGR atualmente. É aquele incoerente do senhor Paulo Gonet Branco. Eu não confio nem um pouco nele. Nem um pouco. Não me preocupa ele querer proceder com o Vorcaro, assim como procedeu com o Mauro Cid. Ou seja, obrigar ele a falar algo que não procede com a realidade. Felizmente, o Vorcaro tem as costas quentes e não precisa se submeter à pressão de setores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em prol do governo. Sinceramente. Um outro detalhe interessante que eu anotei: Gonet é tão incoerente e um verdadeiro funcionário do governo que em 2025, durante o depoimento do Aldo Rebelo sobre a fantasiosa trama golpista, o Gonet quis descredibilizar a Marinha do Brasil. Lamentável, lamentável. Estejamos atentos a esse senhor Paulo Gonet. Não é confiável. Vale ressaltar também o seguinte, sobre a questão da notícia veiculada no final de semana da revista Veja, foi capa da revista, né? No dia 16 de junho, ontem, o senador Davi Alcolumbre discursou no Senado se defendendo, né, sobre essa questão e citou que não aceitará ameaças. Quer dizer, ele considera uma notícia dessa uma ameaça. Enfim,
foi apoiado por diversos senadores que estavam presentes, das ambas as vertentes, tanto da esquerda quanto da direita. Enfim, vamos observando. Uma outra notícia também, no dia 12 de junho, o apresentador Siqueira Júnior anunciou que será candidato a deputado federal por São Paulo. É uma boa notícia, eu acredito que ele tem tudo para vencer, um baita discernimento, uma coerência, levanta a bandeira da segurança, da pauta do movimento da vertente da direita, né? Um patriota, um homem sério, trabalhador, né? Tem tudo para vencer. Né? Muito bacana mesmo. E uma notícia também que eu vi que me chamou a atenção, diz o seguinte: Marcelo Crivella e Benedita da Silva lideram as pesquisas para o Senado do Rio de Janeiro. Ao meu ver, são excelentes nomes. Né? Vencerão com fé em Deus. Merecem. O deputado Marcelo Crivella, do Republicanos, a deputada Benedita da Silva, do PT. O grande Crivella foi prefeito lá do Rio, coordenou maravilhosamente bem, como pôde. Teve uma baita missão que foi coordenar a economia do município. Pegou um município com um orçamento baixíssimo, visto que o deletério Eduardo Paes fez empréstimos absurdos, astronômicos, para conseguir sediar as Olimpíadas de 2016. Então, Crivella teve que assumir o pagamento desses empréstimos aí feitos na gestão do Eduardo Paes. Enfim, na época o Crivella tinha um grande secretário de Economia, o vereador Paulo Messina, um homem fantástico também, e fez uma live na época, logo assim que a prefeitura assumiu a nova gestão, na época do Crivella, comentando desses detalhes importantes. Enfim, torço muito pelo deputado Marcelo Crivella, com fé em Deus retornará ao Senado, é muito merecedor, um homem de Deus, um instrumento de Deus, um grande patriarca, um grande administrador, torço por ele. Não tenho o menor contato com ele, infelizmente, não conheço ele pessoalmente, mas conheço o trabalho dele, conheço o exemplo de fé que ele demonstra e é muito merecedor. O caráter dele credencia ele aos píncaros do sucesso. Né? Enfim, e fica um resultado equilibrado. Né? Uma senadora de esquerda, um senador de direita. Enfim, eu acho que fica equilibrado. É igual em São Paulo. Se a Marina Silva vencer para São Paulo, eu vou achar bacana. Se o secretário Derrite vencer para São Paulo, uma boa também. Ou o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, que também é um excelente nome, né? E o Bolsonaro, o queridíssimo Jair Bolsonaro, gosta muito dele também, né? Pelo histórico pregresso de trabalho dele. O legado de trabalho dele reorganizando o CEAGESP, colocando ordem no CEAGESP mais ainda, fantástico. Enfim, vamos observando, vamos observando. Rio Grande do Sul, nós vemos o exemplo do queridíssimo deputado Marcel Van Hatten também. Para mim, ele tem todas as credenciais para se tornar um senador. Capacidade não falta para aquele homem. Enfim, vamos observando. Deus abençoe que o resultado para o Senado brasileiro seja bem justo. Sinceramente, quem ganha somos nós, o povo, né? Trabalhador. Né? Enfim. E falando também sobre candidaturas, eu anotei aqui também sobre a candidatura do Renan Santos, que a gente ouve falar muito sobre ele. A candidatura dele à presidência. Ao meu ver, ele é muito jovem, muito moço. Né? A gente fica preocupado de ver uma pessoa muito jovem na condução, na presidência da República, ele administrar o país e ter um desfecho igual ao do Alan Garcia, lá no Peru, né, que teve um fim tristíssimo. Enfim, vamos observando. Uma vez eu estava assistindo o programa do Jô,
na época já da temporada da Globo, eu assisti muito programa dele naquelas temporadas de 2014, 2015 e 2016. 2014 e 2015 eu estudava à noite. Então eu chegava em casa, morava com meus pais na época, fazia os trabalhos do colégio à noite, assistindo ao programa do Jô. Me lembro também de memoráveis edições do Jornal da Globo, apresentado pelo William Vac, onde ele tinha análises memoráveis sobre o governo da Dilma, que naquela época já andava mancando um pouquinho, né? Enfim, então, assistindo a essas memoráveis temporadas do programa do Jô, num desses 3 anos, foi 14, 15 ou 16. Arrisco dizer que foi entre 2014 e 2015. Durante a edição daquela pauta fantástica sobre o Meninas do Jô, ele citou um caso fantástico de uma reunião entre o Fernando Collor e o Jânio Quadros. Logo assim que o Fernando Collor foi eleito, o ex-presidente Jânio Quadros conseguiu agendar uma reunião com ele. Se encontraram e logo assim que o Jânio Quadros chegou na sala do Fernando Collor, falou maravilhosamente bem, com aquele jeito que o Jânio tinha. Presidente, não entendo, eleito muito jovem. E o Fernando Collor respondeu maravilhosamente bem para ele. Mas, presidente, o senhor quando foi eleito, o senhor foi eleito mais jovem do que eu. Então, automaticamente, o Jânio Quadros respondeu em cima do que ele falou. E deu no que deu. Quer dizer, a importância de que o presidente da República não seja tão jovem, né? Sempre que o Brasil é presidido por alguém muito jovem, acaba acontecendo algo preocupante, algo histórico ou que chama a atenção, né? Estejamos atentos. Então eu acho que sobre a candidatura do Renan Santos é isso. Ele tem que amadurecer mais, ele tem que procurar ter um cargo político menor um pouquinho para ir ganhando experiência, bagagem, né? Enfim, vamos observando. Pois bem, meus amigos, de política, do último vídeo para cá, da semana passada para cá, era isso que eu tinha para comentar. Agora de assuntos em geral, assuntos gerais, o que me chamou a atenção? 11 de junho de 2026, partida do ex-jogador da seleção brasileira e que integrou a equipe que ganhou o tricampeonato mundial de futebol em 1970, o senhor Brito, aos 86 anos. O nome dele completo era Hércules Brito Ruas. É um fim triste, né? Deus abençoe a família dele, conceda a ele um abençoado descanso. Deixou o nome dele na história, né? E no dia 13 de junho, né, o dia inclusive que estreou a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Uma notícia que desanimou o país, né? A partida do grande senhor Anézio Fiore, aos 88 anos, um influenciador digital lá no interior de São Paulo, conhecidíssimo, né? E uma pena, uma tristeza mesmo essa notícia. Eu fiquei desanimado quando fiquei sabendo dessa notícia. Estimo muita força para a esposa dele, Dona Elza, uma senhora também queridíssima, que estava sempre com ele. Estimo força para o neto dele, o Caio, que filmava ele e a família, né? Caio Fiore. E a neta dele também, a Maiara Fiore, e toda a família, né? Mas em especial esses parentes aí, porque estavam em convívio diário, né, com o seu Anésio. Quando eu vi a foto dele internado no hospital, eu fiquei muito triste, muito penalizado, porque em 2023 eu vi
a mãe da minha queridíssima avó materna, do mesmo jeitinho. Impressionante. Quando a gente vê a imagem dessas pessoas queridas da terceira idade entubado, é para a gente ficar atento. É muito preocupante, sinceramente. Anotei aqui também nos assuntos gerais, primeiro jogo da seleção brasileira contra Marrocos, em 13 de junho de 2026. Começou a Copa na mesma data que em 2006. O resultado ficou em 1-1. Achei um resultado equilibrado, visto que o futebol marroquino melhorou muito nos últimos anos. Vi esse comentário do Galvão Bueno e achei excelente. Eu concordo totalmente. Acredito que o gol que o Brasil sofreu foi falta de assistência ao goleiro, né? Daí a gente reforça a importância que é haver a assistência entre os jogadores, um assistenciando o outro. Não podem ficar sozinhos. É importante o trabalho integrado, um perto do outro no campo, pelo menos de 2 em 2. Acho que já faz a diferença positiva, né? Tanto por questão visual, para avisar o colega, olha, vem aí o adversário, né? Enfim, vamos observando. Felizmente reverteram, né, o prejuízo de um gol sofrido e deixaram tudo igual, né? Pelo que eu assisti, após o gol sofrido, a seleção brasileira melhorou muito, principalmente em matéria de assistência nos passes entre eles, né? O próximo jogo será Brasil e Haiti, no dia 19 de junho. Estejamos atentos e não vamos esquecer da seleção de Camarões, né? Em 2022, na Copa de 2022, né? O que aconteceu? A seleção brasileira perdeu para a seleção de Camarões, né? Naquele ano. Então, quem acha que é fácil enfrentar o Haiti, negativo. Cada adversário é um adversário. Havia muitas pessoas em 2022 que achavam fácil, né, o jogo do Brasil contra o Camarões. Mas o resultado foi 1-0 para o Brasil. O Brasil perdeu. Então, estejamos atentos, né? O time pode parecer pequeno, mas cada jogo é um jogo. Eu acredito que se o Neymar tivesse jogado no dia 13 de junho, talvez teríamos ganhado, né? Teríamos ganhado aquele jogo, né, contra o Marrocos. Enfim, sigo na torcida para que a arbitragem também não prejudique o Brasil, né, com tantos cartões amarelos. Notei que o árbitro esloveno, chamado Slavko Vincic, né, ele quis prejudicar o Brasil, né, principalmente com aqueles cartões amarelos. Enfim, vamos observando. Vamos observando. Um outro assunto geral que eu anotei aqui também. No dia 14 de junho, Donald Trump comemorou 80 anos, né? Foi uma excelente comemoração na Casa Branca e fez uma alusão à força dos Estados Unidos. O governo informou que é o início de uma temporada em comemoração também do aniversário dos Estados Unidos, né, que fará um aniversário da independência no dia 4 de julho, completando 250 anos. É uma boa ideia. Pessoalmente, eu sigo na torcida pelo Trump, pelo governo dele, pelos pares governamentais dele, para que mantenha sempre o apoio, o povo americano sempre apoie a pessoa dele e o governo, né? Considero ele um segurança do mundo, já comentei isso aqui, né? Eu acho que o mundo dorme mais em segurança sem aquele poderio nuclear que o Irã tinha. É o que eu comento com as pessoas, tanto na internet quanto fora da internet, é o seguinte: eu era criança em 2006, 2008, e nós víamos muito a notícia nos telejornais
em matéria de notícia internacional a respeito do ex-presidente Ahmadinejad, na época, que vivia aterrorizando o mundo com o poderio nuclear que o Irã tinha. Hoje em dia isso não existe mais. Então eu considero o Donald Trump um grande segurança do mundo, né? E a situação do Irã beirava a ingerência. E por que eu falo isso? Tempos antes da ofensiva americana ao Irã, o povo iraniano foi às ruas, pedindo eleições e querendo que houvesse a mudança do regime do Shah, um regime atrasado e longevo, que já vinha se arrastando há 40 anos. Então eu sigo na torcida para que ocorra realmente as eleições no Irã, eleições presidenciais, e que mude o regime do Shah, porque é o que o povo quer. Enfim, e novamente falando sobre o Trump, eu estimo a ele o que dizem nos Estados Unidos, né? God bless you. Sinceramente. Deus abençoe ele e o governo dele e quem estiver do lado dele. Um outro assunto geral também que me chamou a atenção foi no dia 14 de junho desse ano, domingo, uma colisão frontal de 2 helicópteros na zona oeste do Rio de Janeiro, na região do Recreio dos Bandeirantes. Vitimou 6 pessoas. O cantor norte-americano Oliver Tree Nicker, Lucas Vinhale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marcilac. Marcilac conduzia um helicóptero sozinho e Souza outro com 5 ocupantes. Caíram sobre um pátio de carros elétricos na zona oeste do Rio de Janeiro. Imagens impressionantes, muito triste. Inclusive o prefeito atual lá do Rio, Eduardo Cavalieri, esteve presente lá na situação lá, né, prestando apoio. Enfim, muito impressionante. Também no dia 14 de junho de 2026, morreu uma jovem no interior de São Paulo, ali entre a região de Limeira e Cordeirópolis. O nome dela era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Ela tinha 21 anos e foi lançada sem corda em um movimento de rope jump no interior de São Paulo. Foi lançada de uma ponte altíssima, teve um fim lamentável, caiu de cabeça, de ponta cabeça no chão. A desatenção dos instrutores, ao meu ver, não é normal. E eu acho que a polícia tem que investigar esse caso. São imagens lamentáveis. E a impressão que temos é que houve má fé desses instrutores. Foram presos, felizmente. Porque não é normal isso. Como é que 3 funcionários não observam que ela estava sem corda? Uma vergonha. Uma vergonha. E noticiários informaram que após eles constatarem que ela estava sem corda, não esboçaram nenhuma reação e queriam fugir do local. Uma loucura, uma loucura. Enfim, muito triste, muito triste. No dia seguinte, no dia 15 de junho, também uma notícia que muito me chamou a atenção. Um acidente com um ônibus de um time de basquete de escolas que capotou e deixou 7 mortos aqui na região, aqui no Ceará, no estado do Ceará. As vítimas iam de Sobral a Juazeiro do Norte. Bombeiros afirmaram que haviam 30 feridos. É um caso tristíssimo também que chamou a atenção em âmbito nacional e principalmente aqui no estado também. Impressionante. Agora falando de assunto de notícias mais animadas, que me chamaram a atenção de assuntos gerais. A entrevista do Galvão Bueno com o técnico Carlo Ancelotti, no dia 24 de março desse ano, muito boa.
Entrevista do Parreira e do Galvão no dia 10 de março desse ano, boa também, adorei. Entrevista do Galvão com o ex-jogador Branco no dia 17 de março, excelente também. A entrevista com o Kaká, do Galvão com o Kaká no dia 12 de maio desse ano, muito boa. E a entrevista do Galvão com o grande Rivelino, que a entrevista foi tão boa que ele dividiu em duas partes, em duas datas diferentes, também muito boas. Falando sobre futebol, sobre a vida, sobre carreira, sobre tática de jogo, né, para a Copa do Mundo. Vale a pena vocês assistirem. Recomendo, viu? Falando sobre entrevista também, uma outra boa que me chamou a atenção foi entre os geniais Pedro Malan e Pedro Parente, organizado pela instituição SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no dia 11 de março desse ano. Muito bacana também. Diálogo saudável, uma conversa inteligente e uma reunião, um encontro de brasileiros geniais. Recomendo vocês assistirem também. Para finalizar dos assuntos gerais, uma notícia também de hoje, né? Entre ontem à noite e hoje. Partida da atriz Elle Irten, aos 35 anos, vítima de questões cardíacas. É uma notícia triste também, que me chamou a atenção e chama realmente, né, a atenção de todos nós. Uma pessoa tão jovem e vítima de questões cardíacas é algo impressionante, né? Pois bem, meus amigos, esses eram os assuntos que eu tinha para comentar com vocês, tanto de política em geral, quanto de assuntos gerais. Mais uma vez eu agradeço o carinho, a atenção e a amizade de sempre e sempre. Deus abençoe vocês cada vez mais e sempre. E sempre sob as bênçãos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, de São João Paulo II, de Nossa Senhora de Aparecida e do Santo Anjo da Guarda, que eu também me valho muito dele. Tá bom? E é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau.